Olá, investidores, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Na primeira sessão da semana, a perspectiva era de alívio para os índices globais. Porém, a combinação de uma agenda econômica relevante e a forte queda das commodities reverteram o cenário do mercado. No final do dia, restou mesmo a resiliência da Petro de conter a queda do Ibovespa, que fechou levemente positivo com alta de 0,07%, sustentando o patamar dos 122 mil pontos. Iniciando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi marcado pela alta volatilidade. Além da agenda importante, tínhamos as principais bolsas internacionais operando em queda, boa parte da sessão. No final da tarde, o nosso índice Bovespa registrava uma mínima aos 121.495 pontos, defendendo o patamar de suporte projetado dos 122 mil pontos. Cenário que, se for mantido nos próximos dias, possibilitaria a formação de um fundo e o início de um movimento corretivo de alta, em direção à região de resistência mais próxima, agora marcada aos 124 mil pontos. Na eventual retomada do movimento de baixa observado anteriormente, teremos a próxima região de suporte marcada aos 120 mil pontos. Para o dólar futuro, o dia foi de tentativa de sequenciar o movimento de alta de curto prazo, chegando a registrar a máxima do dia aos R$ 5,28. Porém, no momento em que o mercado mostrou um alívio para o índice Bovespa, o mesmo aconteceu para o dólar futuro. E nesse momento, abre espaço para a formação de um pequeno topo na região dos 5,267. Estrutura que, se for confirmada, favoreceria a queda do dólar em direção à região dos R$ 5,194. Um cenário que ainda assim não alteraria a formação de uma nova tendência de alta de curto prazo para o dólar futuro. Com estrutura parecida ao dólar que acabamos de analisar, temos um juros futuro de curto prazo. O DI ensaiou o rompimento da resistência no topo dos 10.890 pontos, registrando a sua máxima aos 10.885 pontos. Porém, no momento de alívio do mercado, acabou corrigindo e reforça agora a probabilidade de formação de topo duplo, estrutura que volta a favorecer a queda dos juros no curto prazo. Observe então que temos espaço para recuo dos juros do dólar, o que poderia favorecer a alta do índice nos próximos dias. Começando com as ações, temos Petro 4, ativo que basicamente freou a queda do índice Bovespa na parte da tarde dessa sessão. Isso porque o petróleo do tipo Brent, principal influenciador dos preços da petroleira, cai no momento em que gravamos nosso programa 3,88%, cotado a $78,13. O ativo fica entre as menores quedas do setor e preserva a estrutura de rompimento de média indicado na região dos R$ 38,40. Para os próximos dias, se Petro 4 virar agora acima de 38,95, ele reforçaria a perspectiva de continuidade da alta do preço em direção à região de gap marcada aos R$ 40,70. Para as ações da Vale, o dia foi de continuidade na estrutura de baixa, após perder a região de suporte mais próximo indicada aos R$ 63,60, patamar agora visto como região de resistência mais próxima. O nível de suporte agora fica aos R$ 61,10. A queda de Vale no dia de hoje tem influência também da queda do preço da commodity minério durante a madrugada, que chegou a acumular 2,65%. Para as ações da CSN Mineração, o dia foi de teste de suporte, indicado na região dos R$ 4,75. Observa-se nesse momento um ligeiro recuo, impactado principalmente pela realização observada no dia de hoje. A estrutura abre espaço para a formação de fundo, cenário que pode favorecer a alta dos preços no curto prazo em direção à região de resistência mais próxima, marcada no nível de média, aos R$ 5,14. Esse espaço preserva um upside, ou seja, um ganho potencial, de aproximadamente 6,60% e de um stop loss técnico de aproximadamente 2,20%. Passamos agora para as ações da VEG, outra ação que apresenta um cenário de continuidade na estrutura de baixa de curto prazo. A linha de suporte mais próxima fica marcada aos R$ 36,60 e a resistência aos R$ 37,90. Um eventual stop loss para o investidor vendido pode acontecer caso ele venha fechar algum pregão acima dos R$ 37,95,
um cenário que não indicaria a reversão de tendência, ou seja, não teríamos aqui uma oportunidade de compra do papel, mas sim uma defesa da lateralização de médio prazo e a desconfiguração da estrutura vendedora. Analisamos agora as ações da Tupy, ativo que consolidou o fundo na região dos R$ 22,90 e abre espaço para uma correção de alta em direção à região de resistência marcada aos R$ 23,80, reforçado pela linha de tendência de baixa. Observem que o rompimento desse patamar dos R$ 23,80 possibilitaria o início de uma reversão de tendência, quando abriria caminho para a busca do fechamento de gap, marcado aos R$ 24,86. Passamos para as ações da Qualicorp, ativo que no momento em que gravamos o nosso programa, sugere uma tentativa de rompimento do patamar de resistência indicado a R$ 1,76. Caso ele venha confirmar esse cenário, ele favoreceria a sequência do movimento nos próximos dias. Porém, a observação fica para a linha de tendência de baixa, que projetaria uma resistência no patamar de R$ 1,88. Na direção oposta, caso ele venha perder o patamar de R$ 1,60, ele abriria caminho para a busca de fundo a R$ 1,34. Nesse momento, então, ficamos com uma tentativa de rompimento, que, se não confirmado, reforçaria a lateralização de curto prazo. Agora, as ações da Suzano, ativo que reforça a estrutura de baixa de curto prazo, formando mais um topo descendente. A última região de suporte, indicada aos R$ 47,60, está sendo vencida no dia de hoje. Cenário que, se mantido, continuaria favorecendo a queda dos preços para os próximos dias, podendo buscar a região de suporte marcada aos R$ 44,30. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Magazine Luiza, ativo que consolida fundo no dia de hoje no patamar dos R$ 12. O cenário favorece a continuidade do movimento de alta de curto prazo, precisando agora renovar a máxima registrada no dia de hoje, marcada aos R$ 12,95. Um ponto importante para as estruturas de repique, como é o cenário que analisamos juntos agora, é o acompanhamento de um bom volume comprador, fundamental no momento de se analisar o gatilho de entrada dessa operação. A estrutura gráfica oferece um upside de aproximadamente 5% até a primeira região de objetivo, marcada aos R$ 13,47, e de até 20% no segundo objetivo, marcado no patamar dos R$ 15,39. A observação fica para o stop loss, que deve custar pelo menos 6,80%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e uma excelente semana.